Fala pessoal, vocês têm um sábado abençoado, hoje é dia 20 de setembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia e o circo tá pegando fogo aqui no Brasil, né? Tem muita coisa acontecendo, tem o Nunes, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, pendendo para a direita, tem briga, mas briga pesada entre duas figuras que você conhece muito e que, sabe, tá dando um impacto aí dentro da direita, enfim. Tem gente falando, né, que o Tarcísio de Freitas está escambando ali para o lado da turma da Left People, tem os Estados Unidos indo contra Cuba, ou seja, olha a quantidade de matéria que está toda preparadinha aqui para vocês, tá? Detalhe, eu duvido você adivinhar o nome desse carro, né? Esse detalhe aqui eu achei interessante em debater aqui com vocês. Quem adivinhar o nome desse carro... Quem acertar o nome desse carro ganha um jantar romântico com o Lula. Então, que nome desse carro aí? Coloca nos comentários, só para descontrair. Eu tinha separado isso aqui e esqueci, tá? Mas vamos para cima, vamos de matéria. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Obrigado pela confiança, pela credibilidade e vamos entender tudo que está acontecendo no Brasilzão, né? Vamos lá. É o seguinte... Olha essa matéria aqui, eu gostei. Essa matéria foi publicada no Pleno News. Nunes, que é o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, ele está se alinhando mais à direita. E aí ele rompeu o contrato com a Sustenidos após o caso Charlie Kirk. O que era Sustenido? A Sustenido era uma instituição que cuidava, né, do Teatro Municipal de São Paulo, uma organização, né, não governamental lá, e tinha um contrato com eles. O que aconteceu? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cancelou o contrato da Sustenidos, organização social que administra o Teatro Municipal, após a empresa se negar a demitir um funcionário que justificou a morte do influenciador conservador Charlie Kirk. O caso foi divulgado pela vereadora Sonaira Fernandes, do PL, que celebrou a decisão em suas redes sociais. Posso dar minha opinião sincera? Tem que fazer isso mesmo. Afinal, né, é um monte de gente opressora, o tal do empregado é opressor, o empregador, né, o patrão é opressor, o patrão é malvadão, né? O patrão, ele é tão mal que ele não quer dar um emprego que você trabalha em home office uma vez por semana e ganha um salário aí de pelo menos R$8.000. Que isso? É o que o esquerdista merece. Então, enquanto o esquerdista não achar alguém que vai fazer isso para ele, deixando ele ganhar, trabalhar um dia de home office e ainda pagar um salário de R$8.000, os caras não tem que estar lá, né, junto com os opressores mesmo, não. Então tá certo, né? O que acontece? Gente que é extremista é tóxica. É tóxica. Então, concordo em número, gênero e grau. Vamos lá. Quero que você dê uma olhada nessa matéria, nessa publicação aqui, ó. Benefícios para terroristas, mas como assim? Cara, quando eu penso que esses caras não conseguem me surpreender mais, eles ainda arrumam um jeitinho para surpreender ainda mais. É assustador. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e aí você me dá seu comentário. Como pode um movimento terrorista ter benefícios do governo? Dá só uma olhadinha no vídeo que esse vereador de Recife fez. Quer fazer medicina na UFPE? Agora ficou muito fácil. Mas só se você for do MST. Parece piada, né? Mas não é não. A UFPE abriu uma turma exclusiva para quem faz parte do MST. Ou seja, não tem que fazer cursinho, não tem que fazer ENEM, não tem que se matar de estudar. Basta agora você entrar para MST que vai virar médico. E detalhe, tá? Não é uma turminha pequena, não. São 80 vagas exclusivas para o MST. Eu acho que eles cansaram de roubar a terra, querem roubar vaga na universidade agora. E o mais inacreditável disso tudo é que eles vão nem precisar fazer prova. Vai ser uma redação apenas e uma avaliação do histórico escolar. Então, para você, aluno normal, que precisou fazer um ENEM e estudar a vida inteira para entrar na faculdade, eles do MST fazem uma redação, o histórico escolar, e vão fazer medicina. Olha que absurdo, cara. Enquanto você se mata de estudar igual esse pessoal aqui, paga cursinho, vai para aulão, faz o ENEM, o governo simplesmente fecha as portas para você. Entrega a medicina de bandeja para um grupo escolhido politicamente. Isso que está acontecendo aqui. Ao invés de selecionar os melhores para cuidar da vida, o que o governo está fazendo
é uma escolha puramente ideológica. Não são os melhores que vão cuidar de você. É esse pessoal aqui. Aí a esquerda vai falar que é tudo por inclusão, mas não. Isso aqui é só uma forma de beneficiar os amiguinhos políticos dele. Mas tu consegue perceber que isso aqui vai muito além de vaga da universidade? O que a esquerda está fazendo é isso aqui, ó, criando a próxima geração de médicos militantes. Eles estão pouco se importando com a educação. O que eles querem é um monte de soldado no meio da medicina. É isso que eles estão fazendo. Só isso. E, infelizmente, a universidade está sendo utilizada como palanque político pela esquerda. E vai lembrar, a UFPE é pública. Então quem está financiando toda essa brincadeira somos nós. Então vamos mostrar para a UFPE que a gente não vai tolerar esse absurdo. Já compartilha esse vídeo aqui para todo mundo. E outra coisa, se você ficou indignado com isso também, igual eu fiquei, vai no perfil da UFPE e comente no último post deles, falando que é um absurdo isso acontecer e que exige que eles desliguem esse programa para o MST. Porque se depender da esquerda, esses aqui que vão ser os seus médicos nos próximos anos. Pois é. Como é que chama isso? Né? Democracia. Democracia é você poder ir lá, reclamar, falar, não, peraí, eu pago isso aqui, não estou satisfeito com isso, vocês têm que melhorar essa situação, não pode ser assim, eu não quero que seja assim. Isso aí se chama democracia, né? E é coisa que eles não gostam. Eles vão chamar de terrorista, de extremista, pode ter certeza, qualquer um que for lá reclamar. O UFPE, né? Vamos lá, próxima matéria. Vamos falar do Eduardo Tagliaferro, né? Da Vaza Toga, algumas coisas que foram reveladas aí na internet. Dá uma olhada aqui nessa matéria aqui, tá no Instagram, ó. Jornalistas expõem detalhes de supostas perseguições políticas do STF. Dá uma olhada aqui, tá? Acompanha aqui comigo. Teve um cidadão que publicou em 2018 criticando o Lula. Ademir Domingos. Domingos Pinto da Silva. Em 2018, ele publicou no Twitter criticando o Lula. Nunca mais ele publicou nada no Twitter. Na verdade, ele fez alguns comentários, não entra como publicação, entra como comentário, como resposta. Ele criticando o Bolsonaro. Isso em 2018, ou seja, não era um bolsonarista. Tá. E ele estava no acampamento, no dia 9 de janeiro, vendendo camisetas. Ele era um vendedor ambulante. Então, você tem uma aglomeração grande de pessoas, um lugar perfeito para você vender sua mercadoria. Fez R$5.000. Ele, olha só, vendendo camisetas lá, ganhando o sustento da família dele, foi preso e foi certificado positivo, porque ele tinha uma publicação falando mal do Lula. Inclusive, quando eles classificam as pessoas nas certidões, eles escrevem a justificativa, né, pelo qual a pessoa é antidemocrática, por assim dizer. E tá lá, a aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Quem assinou essa foi o Frederico Alvim. Frederico Alvim foi o criador do Departamento de Desinformação do TSE e foi chutado do departamento porque ele ousou ser maior do que o Deus Sol. Então, em que sentido? Ele colocava referência ao trabalho dele de pesquisa sobre desinformação, ou ele pode falar mais sobre isso, acreditando a ele e não ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro ficou furioso. Apaga tudo isso. E ele, segundo fontes, disse o seguinte, abre aspas, não deixarei que ele se promova com as minhas custas. Isso é o que se tornou o Brasil, né? Veja só, não deixarei que ele se promova às minhas custas. Qualquer país sério, esse tipo de escândalo aqui estaria em todos os jornais, em todas as manchetes, mas no Brasil eles simplesmente parecem ignorar e fingir que isso não acontece. Aí eles simplesmente fingem que isso nunca aconteceu no Brasil. Vamos lá, outra matéria aqui interessante também, ó. STJ barra prefeitos de usar redes pessoais para divulgar ações da prefeitura. Pois é, tem um certo prefeito e a acusação que paira sobre ele, inclusive, é que ele gastou milhões de reais para impulsionar o seu perfil oficial. E eu já tinha dito isso há muito tempo. Olha, esse tipo de coisa aí é a promoção, né, do próprio indivíduo com base no dinheiro público. E isso aí, para mim, é uma violação ao princípio da impessoalidade da administração pública, é uma violação de princípios basilares da administração pública
E para mim, um cara que faz uma coisa dessa tinha que ter que ser responsabilizado. E a grande questão aqui é, não é o prefeito Manga que eu tô falando, é o namorado da Tabata, que teve essa acusação de que gastou muita grana só para impulsionar o TikTok dele, né? Mas o prefeito Manga, ele sinceramente, ele faz isso. Ele usa o perfil pessoal e faz, né, fala sobre Sorocaba. Acho errado? Acho errado. Acho que ele é um ótimo prefeito e que tem potencial, caso o Tarcísio se lance presidente, até se tornar um governador do estado? Acho que sim, tá? Mas essa decisão do STF foi endereçada para esse cara aqui, para o prefeito Manga, porque eles sabem que um cara desse aqui, amanhã ou depois, pode ser um nome cotado para a própria presidência da República. Ah, o cara ganhou popularidade, isso aí ele pode ser cotado. E aí é óbvio que os caras miram, né, quem começa a crescer. O jogo funciona assim, né? Olha só o que diz a matéria aqui. Em decisão recente, o STJ pontuou que o uso de imagens publicitárias institucionais em perfis privados de gestores é considerado um indicativo de promoção indevida. De acordo com o tribunal, a divulgação de atos, programas, obras e serviços públicos deve possuir um caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo proibida qualquer forma de promoção pessoal de autoridades com o objetivo de preservar a imparcialidade e a integridade da comunicação institucional. A decisão do STF está certinha, tá? Tá errada não. Juridicamente falando, é impecável. Quem sou eu para ser hipócrita aqui e ficar falando, ah, eu tô aqui só para bater, para descer a lenha? Não, a decisão tá certinha. Agora, mesmo certinha, ela tem um destinatário? Tem um destinatário. A minha opinião, o destinatário aqui é o Manga, porque ele está crescendo muito, tá? É só a minha opinião, uma coisa que serve para alguma coisa, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar da Band News aqui. A Band News fez um vídeo, né? O Megali, ele fez um comentário que o Brasil não tem o menor risco de se tornar comunista. Não, claro que não. O Brasil, só porque o cara mais forte do Brasil, que é o presidente, tem anseios comunistas, só porque a Suprema Corte hoje está mais comunista do que nunca, a gente tem um risco disso? Esquece. É bobagem. Dá uma olhada no que ele fala. Para mais de 80 mil pessoas em Brasília, um bispo de Goiás pede que Nossa Senhora Aparecida proteja o Brasil do comunismo. Fala, Rosane Kotoski. O pedido feito pelo bispo da Diocese de Formosa em Goiás, Dom Adair José Guimarães, a Nossa Senhora Aparecida, repercutiu entre fiéis e nas redes sociais. Adair participava do evento religioso Desperta Brasil, que foi realizado no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, no sábado, e durante a oração, ele rogou para que a santa abençoasse o país e impedisse fome, guerra, doença e comunismo. Não é a primeira vez que o religioso se manifesta com conteúdos dessa natureza. Em 2024, ele defendeu os presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. É engraçado, né? Eu também, se Deus puder proteger, eu também não gostaria que o Brasil virasse um país comunista, mas é que essa é uma ameaça que não existe. A possibilidade do Brasil se tornar comunista é zero. Isso é propaganda, isso é lenda para enganar trouxa. Esse medo constante do comunismo. Olha, se houvesse o mínimo de uma ameaça comunista aqui no Brasil, contem comigo, tá? Eu entro na briga, eu farei de tudo para que isso não aconteça. Não tenho a menor vontade de que o Brasil, enfim, se torne algo parecido com o comunismo, mas é que essa ameaça não existe, minha gente. Vocês estão sonhando com um monstro embaixo da cama. E o cara fica pregando, oh, Deus nos livre do comunismo. Tudo bem, né? O direito a ser trouxa, a ser louco, tá na Constituição. Deixa ele. Pois é, né? Eu lembro muito bem, né, do Olavo de Carvalho anunciar que existiu o Foro de São Paulo e os jornalistas todos dizendo, que é isso? Foro de São Paulo, isso é mentira. Fake news, né? Mentira, isso não existe, não é essa instituição malvadona que vocês postam por aí. Vamos lá. Na abertura do Foro de São Paulo, Lula diz que ser chamado de comunista é um motivo de orgulho. O presidente brasileiro ainda pediu que a esquerda sul-americana faça uma autocrítica sobre os erros cometidos nos últimos anos. Cara, como é que você fala que não tem risco? Pelo amor de Deus.
O Folha de São Paulo é uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito, matéria da Gazeta do Povo. Então, assim, cá entre nós, falar que não existe esse risco, né, que não pode acontecer, não convence, não. Vamos falar do Paulinho da Força e do Tarcísio. Paulinho passa de aliado do Tarcísio a inimigo do bolsonarismo enquanto articula uma anistia light. Nem é uma anistia, né? É uma dosimetria, como ele mesmo diz. O encontro entre o deputado federal Paulinho da Força, escolhido pelo relator, como relator do PL da anistia, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, com o ex-presidente Michel Temer e o deputado federal Aécio Neves, em São Paulo, na noite dessa quinta-feira, teria contado com a participação remota dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A informação causou revolta no bolsonarismo, com influenciadores e parlamentares divulgando o vídeo nas redes sociais, relembrando investigação da Lava Jato contra os três e postando fotos dos sindicalistas ao lado dos petistas Lula e Gleisi. Olha, o Paulinho da Força não está fazendo isso aqui para agradar o Lula, não. Está fazendo para agradar o STF, literalmente. É complicado quando você vê uma interferência tão grande, um ativismo tão grande do judiciário no Brasil, né? E aí o grande problema é o seguinte, o cara tem 2 processos correndo contra ele, já foi condenado à prisão e depois com recurso, e aí é só o STF falar, se você escrever um A errado, é 1 ano a mais de cadeia que eu te mando. Se você fizer tudo do jeitinho que tá, a gente esquece seus processos, deixa quieto. O judicialismo de colisão, né, existe aqui no Brasil. Não adianta você falar que não existe, é tapar o sol com a peneira. Né? Altos juristas renomados e sérios criticam o ativismo judicial do Brasil como um verdadeiro câncer, que é um verdadeiro, tá? Então, é um absurdo. Vamos lá, bora de notícia. Vamos falar de Cuba, né? El paísito de Cuba. Europa e Estados Unidos unem forças numa histórica aliança mundial contra o regime cubano. Meu amigo. Olha, tem um assunto que eu vi o Daniel Lopes falando, que eu achei muito interessante, que é a da meritocracia, meritocrata, né? O que é o regime meritocrata? Que eu vou até colocar para vocês, tem até uma imagem aqui, que os Estados Unidos, né? Olha só que loucura. O avô do Elon Musk tinha um projeto, e nesse projeto, o avô do Elon Musk, ele queria afastar a democracia, que é o povo escolher o próprio povo, né? E colocar o povo lá eleito, né? A democracia que a gente conhece. Vem os caras, compra o voto de todo mundo, fala que isso é democracia, entra um bando de imbecil lá que arrebenta o país inteiro, e aí chama isso de democracia. O avô do Elon Musk, lá em 1930, ele tinha um programa, né, da meritocracia, né, os tecnocratas, né, a tecnocracia, ou seja, eles vinham com o seguinte argumento, peraí, vocês vão continuar confiando nessas pessoas imbecis que estão administrando? Esses caras não têm competência para nada. Não seria muito melhor que fossem escolhidas somente pessoas amplamente técnicas para conduzir o país e dar prosperidade ao país? Então, eles promoveram medidas, né, para tentar ridicularizar ainda mais a democracia, como se precisasse fazer força para isso, né? Não precisa, e apostar na tecnocracia. Seria um conselho de líderes, tipo um reino mesmo, né? Tipo uma monarquia, e esse conselho de líderes ia pegar os melhores do capitalismo, o Bill Gates, vamos pegar o Elon Musk, vamos pegar o Donald Trump, vocês vão governar. E aí isso aqui tinha um projeto que seria um regime que pegaria desde Venezuela, toda a América Central, Cuba, México, Estados Unidos e Canadá. E não matou o Donald Trump. Ao chegar, a primeira coisa que o Donald Trump fez foi falar que quer anexar o Canadá aos Estados Unidos, entrar na briga pelo Canal do Panamá para tocar os chineses de lá de dentro e ameaçar o Maduro, dizendo que vai tocar o Maduro de lá e que já vai usar os 4 bilhões que ele tirou do regime Maduro para reconstruir a Venezuela, né, com alguém, né, amplamente preparado para isso. Então, seria o modelo, né, da tecnocracia. Tá?
Cuba já está na mira também. Ó. O mundo livre se une contra a tirania mais antiga da América. Em um evento histórico em Miami, nos últimos dias se consolidou uma frente internacional para asfixiar a ditadura cubana. A conferência Salvar a Cuba, organizada pelo Diretório Democrático Cubano, durante o fim de semana reuniu os congressistas dos Estados Unidos, parlamentares europeus e de Cuba e Venezuela para tirar o regime antidemocrático de Cuba, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Tá? Ó, Technocracy Inc. The Technicate of America, né? Então, é o tecnocrato, né? Que é o modelo de tecnocracia. Afasta por completo a democracia. Joga a democracia no lixo. Por incrível que pareça, quem começou esse projeto, né? Foi o avô do Elon Musk. Olha que doideira, né? Então, ele, junto com outras figuras, começaram esse projeto. E esse projeto, né, acabou sendo parado. Mas se você observar aqui o mapa, aqui, você vê que nesse mapa de 1940, a data aqui do mapa aqui, né, você vê que desde a Venezuela, toda a América Central, México, Estados Unidos, Canadá e Groenlândia, tudo um único bloco superpotente, né, administrado por tecnocratas e não por burocratas, tá? E não por burocratas. Ou seja, você tira por completo qualquer possibilidade da democracia, esses tecnocratas se escolheriam entre si assim, e o país seria gerido como se fosse uma grande multinacional, uma grande mega empresa, por um CEO, tipo um Elon Musk da vida, tipo um Bill Gates da vida, entendeu? E aí as pessoas não poderiam estar contra o modelo tecnocrático, porque ela estaria indo contra, e aí você poderia ser despedido, exilado, ou alguma coisa assim. As críticas são muitas, mas isso é uma tirania, uma ditadura, é um autoritarismo. E aí, dizem que o modelo já foi implementado e feito o teste com o Bukele. O Bukele foi o primeiro a aplicar o modelo, e o modelo deu certo. E aí, se isso é verdade, na sua visão, o que você acha que é mais adequado? Essa democracia que a gente escolhe gente tosca e imbecil? Porque se você for parar para pensar, onde você já parou para pensar que numa democracia do país mais poderoso das Américas, você ia colocar um senhor senil, um idoso que não sabia nem o próprio nome, que perde o rumo dos lugares? E no Brasil não está muito diferente, não. Então, assim, cá entre nós, está sendo cada vez mais ridicularizado e questionado o modelo de democracia atual. E aí, né, é engraçado que o Daniel Lopes, ele fala que o Donald Trump é tipo assim, ele está em ordem do anticristo para colocar um modelo tecnocrata, que seria a verdadeira nova ordem mundial, né, e que está todo mundo envolvido. É algo mais ou menos assim. E a sua opinião sobre isso aí? Né? Você acha que o Donald Trump vem como um anticristo aí ou não, né? Na minha opinião, eu não vejo como assim, não. Acho que isso aqui é tudo medidas políticas, né? E sei lá. Eu acho, né, que sem ordem as coisas não funcionam, né? Só que também não pode ser a ordem errada. Na minha visão, seria exatamente uma monarquia, né? Essa tecnocracia seria uma espécie de monarquia, mas que não seria definida pelo sangue, seria definida pela capacidade de gestão de cada figura. É um assunto intrigante e interessante, tá? Vamos lá. O urso na lista vermelha da Interpol é preso em Florianópolis. Estou esquecendo de fazer até essa transição, né? É preso em Florianópolis. E por que disso? Vamos lá. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira em Florianópolis um estrangeiro que estava na lista de difusão vermelha da Interpol. O homem era considerado foragido pela Justiça da Rússia, onde respondia por supostas práticas do crime de estelionato. Eu já até tinha comentado com vocês, né, eu já tinha falado para vocês acerca dessa situação aqui, né? Os russos estão, invadindo Florianópolis. Florianópolis, Balneário Camboriú, Santa Catarina, diga-se de passagem, é o estado que está tendo um maior êxodo, tá? Ou seja, pela primeira vez na história, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros grandes estados, né, inclusive capitais, estão perdendo população.
povo está querendo ter menos filhos e a maioria está pulando fora de lá, está fugindo dos estados por causa da violência, alto custo de vida, né, poluição, precariedade, né, precariedade em alguns transportes públicos, quando você precisa disso numa cidade gigantesca, né? Então, por exemplo, quando você mora numa cidade menor, tipo, sei lá, Balneário Camboriú, você consegue se locomover muito mais fácil do que numa capital como São Paulo. Então, tá tendo um êxodo onde a galera tá saindo das cidades grandes, né, das capitais, que antes o êxodo era o inverso, todo mundo ia para lá, agora todo mundo tá saindo de lá. E é o primeiro estado, sem sombra de dúvidas, na frente, batendo bonito, é Santa Catarina, que está se tornando um player, assim, top, né? Um estado que se você tirar os indicadores, né? Os indicadores totais, e deixar o Santa Catarina como um país, ele estaria à frente de muitos países por aí. O segundo é o meu bom e velho Goiás, né? O Goiásão também está atraindo investidores, tá levando gente pra caramba pra lá, tá bombando Goiás, né? Eu tenho orgulho pra caramba de Goiás, considerado o estado mais de direita do Brasil, né? E aí, o grande detalhe tá vindo muita gente, né? Russo, e aí tá abrindo espaço também para verem criminosos, tá abrindo espaço para verem espiões russos, né? Então vocês viram a matéria da Folha de São Paulo, que tá virando, né, um elo, né? Um elo gigantesco aí entre Brasil, os russos que vêm para cá em busca do passaporte que tem espaço em vários países. Segundo a Polícia Federal, o investigado foi localizado no apartamento em que vivia na capital catarinense. A prisão foi realizada após o cumprimento de mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal em atendimento ao pedido de cooperação vindo da Rússia, né? Da Rússia. Vamos lá, bora encerrar a matéria agora. Eu vou pôr a vinheta, que eu não tinha posto a vinheta hora nenhuma, né? Bora de vinheta. No próximo bloco agora eu quero falar com vocês sobre o Eduardo Bolsonaro, beleza? Vamos lá. Bora lá, pessoal. Entenda isso aqui. O Eduardo Bolsonaro disse que investigações miram candidatos ao Senado. É o seguinte, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que investigações da Polícia Federal e inquéritos do Supremo Tribunal Federal teria como alvo nomes favoritos da direita para a disputa no Senado em 2026. O parlamentar, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, reclamou de ser investigado em 3 novos inquéritos abertos a pedido da Corte só essa semana. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Abre aspas. O regime está dedicado a me destruir. Só essa semana, 3 novos inquéritos, disse. E como já previ, sou acompanhado de favoritos para o Senado em 2026. Escreveu citando quem tem investigado: o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Gustavo Gaia e a deputada Bia Kicis. Todos esses vão ganhar fácil para o Senado, mas todos, a probabilidade de se tornar inelegíveis é gigantesca, tá? É literalmente gigantesca. Mas aí entra o Eduardo agora falando de anistia. O Eduardo rechaça a dosimetria e ameaça relator com possíveis sanções. Pois é, o Paulinho da Força ganhou uma visibilidade, né, com esse projeto, né? A galera do Centrão e da esquerda está gostando do trabalho do Paulinho da Força, com a anistia. A galera da direita está por aqui com o Paulinho da Força. O Paulinho da Força acaba se tornando uma espécie de inimigo, como eu li aqui para vocês, do bolsonarismo. Mas o Eduardo Bolsonaro falou: olha, você pode até ter ganhado uma visibilidade aí, mas você se lascou. Por quê? Te digo. É o seguinte, você parou para esquecer que tem um Donald Trump, e o Donald Trump pode encarar que você está atrasando a anistia, que você pode, sim, sem sombra de dúvidas, se tornar uma figura apta a ser sancionada pela lei magnífica do Homem-Laranja. E isso é possível de acontecer, né? Isso é possível de acontecer. E aí veio o Valdemar da Costa Neto para fazer críticas ao Eduardo Bolsonaro. A briga foi feia, teve o dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que teve em uma discussão. Você já viu essa música, né? Pois é, mas teve briga aqui. O Costa Neto disse o seguinte: olha, você vai ajudar a matar seu pai, diz Valdemar da Costa Neto sobre a candidatura do Eduardo Bolsonaro. O PRTB.
partido do Pablo Marçal, que ele concorreu à eleição em 2014, você lembra, como prefeito, chamou o Eduardo Bolsonaro e falou: Eduardo, vem cá, bora bater um papo aqui. O que você acha da gente lançar você como candidato a presidente? Você pode fazer campanha aí dos Estados Unidos, eu topo. E o Valdemar da Costa Neto ficou pistola, porque ele não pode. Aí, né, o Valdemar da Costa Neto, inclusive, bateu de frente com o Eduardo. Falou: Eduardo, diferente de você, porque o Eduardo criticou ele, diferente de você, eu respeito o seu pai. Em entrevista ao jornalista Misael Mainetti, da Jovem Pan News, Valdemar afirmou: é canalice do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro chamou o Valdemar de canalha. Canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas se o seu pai te escolher, vai ter o apoio do partido, diferente de você. Respeito muito o seu pai. Fecha aspas. A declaração ocorreu após Eduardo cobrar desculpas públicas, classificando como canalice a fala de Valdemar da Costa Neto, que disse que caso o deputado leve adiante o plano em discussão, isso representaria ajudar a matar o seu pai. Ou seja, se caso o Eduardo Bolsonaro resolva concorrer, isso ajudaria a matar o Bolsonaro. E aí vem aqui o toma, né? Breaking, traição inadmissível. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em um ataque de arrogância e ingratidão, declarou guerra à família Bolsonaro, afirmando que o deputado Eduardo Bolsonaro não tem votos e que ele não o respeita. A base conservadora exige uma resposta à altura contra essa facada nas costas. É um absurdo que membros do partido aceitem calados essa merda que o Valdemar fez. É inadmissível. E aí fica aquele negócio, né? Mais uma briguinha de roupa suja, isso aí já aconteceu um monte de vezes, né? Entre o Eduardo e o Valdemar da Costa Neto. Acho muito fora da casinha o Valdemar da Costa Neto dizer que o Eduardo não tem votos, os votos do Eduardo são vinculados ao pai dele. Até pouco tempo atrás, eu ia falar que o Valdemar estava certo, sim. Se não fosse o sobrenome Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro literalmente não tinha feito nada para ganhar o apoio, o apelo do público mais conservador, do público mais bolsonarista. Até que ele foi para os Estados Unidos e começou a fazer um reboliço lá, trazendo o Donald Trump para o meio da jogada. Isso fez com que o pessoal, que antes eu não via ninguém falando em Eduardo, presidente, depois que o Eduardo Bolsonaro começou a articular da forma que começou a articular lá nos Estados Unidos, eu vejo que hoje ele construiu, né, assim, está começando a construir o seu próprio alicerce além do nome Bolsonaro. É lógico, o nome é forte demais, mas além do nome Bolsonaro. Então o Valdemar da Costa Neto está errado em dizer que ele não tem voto nenhum. E para encerrar, né, canalice sem votos, diz Valdemar sobre Eduardo Bolsonaro em entrevista na Jovem Pan. Kobayashi, tá um casos de família da política brasileira, vou explicar por quê. Boa noite a você e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Conversei agora há pouco com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que me disse o seguinte, que diferente de Eduardo Bolsonaro, ele respeita muito Jair Bolsonaro. Em outras palavras, ele falou diretamente para Eduardo Bolsonaro, diferente de você, eu respeito muito o seu pai. Como é que a gente chegou nessa declaração hoje? Agora eu vou em ordem cronológica. Mais cedo, em entrevista à Folha de São Paulo, Valdemar Costa Neto chamou Jair Bolsonaro de figura imprevisível e disse que ele não sabe quem ele indicaria à presidência. Questionado se ele indicaria outra pessoa a não ser Eduardo Bolsonaro, Valdemar Costa Neto respondeu o seguinte, que não acredito que ele brigue com o pai. Você acha que vai ajudar? Perdão, vou voltar. Ele disse o seguinte, Valdemar Costa Neto, não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez? Ele falou nesse sentido, figurativo ou não. O que aconteceu depois? Uma reação por parte de Eduardo Bolsonaro. Ao jornal O Globo, ele respondeu, chamou de canalice isso que Valdemar Costa Neto disse. Também falou que aguarda desculpas públicas e que ele deve ter se confundido com as palavras. Pois bem, depois dessa situação, eu questionei Valdemar Costa Neto, né, de ter
de Eduardo Bolsonaro ter falado canalice em relação a ele. E aí Valdemar Costa Neto me respondeu o seguinte: canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas se o seu pai te escolher, vai ter o apoio do partido. Diferente de você, respeito muito seu pai. Então a gente tem aqui uma declaração direta do presidente, do líder mais alto do PL. Pois é, pessoal. Casos de família mesmo, né? Então, a direita é muito encrenqueira, né? Esse é um problemão. Esse é um problemão, né? Que eu sempre falo para vocês. E aí, pessoal, por fim, né? Quero saber, quem acertou o nome desse carro aí, né? Quem acertou o nome do Opala, né? Quem acertou o nome do Opala vai ganhar um encontro romântico com o Lula, tá? Então, quem colocou Opala aí, porque eu acho que esse carro é Opala, né? Ganhou um encontro com o Lula, certo? E é isso, pessoal. Brincadeira à parte. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu vejo vocês já no próximo editorial para a gente bater mais um papo. Abraço.